Meu marido me expulsou para a rua logo após o funeral da minha avó, convencido de que o apartamento agora era dele. Eu estava sentada com a mala na mão, sem saber para onde ir, quando um SUV preto parou na entrada e o estranho disse: "Vamos, sua avó está esperando por você." Bem-vindos ao Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Estamos muito curiosos. Desejamos que você tenha uma ótima experiência ao ouvir esta história fascinante. Hannah se lembrava daquela noite nos mínimos detalhes, embora ela tivesse apenas 6 anos. O cheiro de gasolina e asfalto molhado, mãos estranhas que a carregavam para algum lugar, a luz forte das lâmpadas hospitalares. Depois, silêncio, um longo corredor e uma mulher de jaleco branco que se agachou e disse algo sobre a mãe e o pai. Mas Ana não entendeu as palavras. Entendeu mais tarde, alguns dias depois, quando sua avó chegou e a levou do abrigo temporário onde a menina estava alojada, enquanto a questão da guarda era resolvida. Meus pais morreram em um acidente de carro na estrada quando voltavam de uma visita. Um carro que vinha na direção contrária invadiu a faixa deles. O motorista sobreviveu, mas meus pais não. E a criança que estava sentada no banco de trás, numa cadeirinha infantil, teve sorte, pois o impacto foi na parte da frente. Os parentes do lado do meu pai vieram ao funeral, mas se recusaram a levar a menina. O tio Marcelo, irmão do meu pai, ficou ao lado do túmulo com os olhos vermelhos e então levou a avó para um canto e disse baixinho, mas de forma que Ana ouvisse: "Dona Rosa, a senhora entende. Nós temos 2 filhos, temos um financiamento. A Patrícia acabou de começar a trabalhar. Seríamos felizes em ajudar, mas simplesmente não é possível. De jeito nenhum." A avó ouviu, assentiu com a cabeça e nunca mais falou com ele. A irmã da minha mãe, tia Lúcia, morava em outra cidade e enviou uma mensagem de condolências. Depois ligou, chorou ao telefone e prometeu vir. Ela veio uma vez, 6 meses depois, trouxe para Ana uma boneca com olhos que fechavam e foi embora. Nunca mais voltou. A vovó tinha 57 anos na época. Ela trabalhava como contadora em uma fábrica. Uma daquelas contadoras à moda antiga que conseguem calcular de cabeça mais rápido que uma calculadora e se lembram de todos os números de todos os relatórios dos últimos 10 anos. Moravam sozinhas num apartamento de 2 cômodos no 4º andar de um prédio antigo, sem elevador. E minha avó subia a pé todos os dias, no frio do inverno, no calor do verão, com sacolas das compras, e nunca reclamou. O apartamento era pequeno, mas limpo, com toalhinhas de crochê. Uma TV com um cacto no parapeito da janela e o cheiro de algo assado que parecia ter impregnado as paredes para sempre. Na primeira noite, quando Ana se viu naquele apartamento não mais como hóspede, mas como moradora, sua avó fez uma cama para ela no sofá do quartinho. O casal de vizinhos do 3º andar trouxe uma caminha dobrável que pertencia ao filho adulto deles. A avó a fez com lençóis frescos com estampa de flores do campo. Colocou um travesseiro no chão, se cobriu com o cobertor e sentou-se ao lado dela. "A gente dá conta disso, Aninha", disse ela, e não havia a menor sombra de dúvida em sua voz. Como se não fosse um desastre, uma tragédia, o fim de tudo que a menina conhecia, mas apenas uma nova etapa pela qual teriam que passar juntas. E conseguiram. A avó obteve a guarda em 2 semanas, correndo atrás de todas as repartições, recolhendo documentos e enfrentando filas. Na fábrica, pediu para ser transferida para um horário mais conveniente, para poder buscar Ana no jardim de infância. A diretora, que conhecia Dona Rosa havia 20 anos, não recusou. À noite, a avó sempre preparava o jantar, algo simples, mas delicioso: batatas com costeletas, arroz com feijão e um bom molho, sopa de legumes com pãozinho. Ana ficava sentada à mesa da cozinha com as pernas penduradas, observando as mãos da avó picarem cebolas com destreza, abrirem a massa e mexerem a sopa. A avó ensinou tudo a Ana. Como fazer um verdadeiro feijão com toucinho frito e alho, que é adicionado no final quando a panela já foi retirada do fogo. Como lidar com o dinheiro, não no sentido aritmético, mas no sentido da vida. Quanto poupar, em que se pode economizar
e em que não se pode. Não economizem na comida nem nos sapatos, dizia a avó, enquanto organizava as contas de luz e água. O resto depende das circunstâncias. Não tenha medo de médicos. A própria vovó morria de medo de dentistas, mas levava Ana lá regularmente e ficava sentada no corredor com um olhar tão sereno que a menina tinha certeza de que a avó não estava com medo algum. E havia outra coisa que sua avó sempre lhe ensinava: não acreditar na palavra dos homens. Ela dizia isso casualmente, aparentemente sem querer, enquanto passava a roupa, enquanto lavava a louça, enquanto assistia ao noticiário da noite. Um homem pode prometer a lua, Aninha, mas não se prenda às palavras. Observe o que ele faz. Palavras são como ar, e ações são ações. Ana ouvia, mas não entendia muito bem. De quem a vovó estava falando? Entendi isso mais tarde, quando cresci e conheci a história do meu avô. O avô de Ana, seu Nicolau, era, segundo as histórias, um homem distinto, alto, de cabelos cacheados, bigode e uma voz que fazia as mulheres perderem a cabeça. Trabalhava como engenheiro na mesma fábrica onde minha avó trabalhava e a cortejava lindamente. Trazia flores todas as sextas-feiras, a acompanhava até em casa e recitava versos de verdade de um livro que carregava no bolso do paletó. A avó se apaixonou, casou-se e teve uma filha, a mãe de Ana. Mas após 12 anos de casamento, o avô a deixou por outra mulher. Certa manhã, simplesmente arrumou a mala e disse: "Me perdoa, Rosa, meu coração não dá mais ordens." E foi embora. Depois disso, por 20 anos, andou pela justiça tentando reaver sua parte no apartamento, enviando advogados e redigindo declarações exigindo a divisão. A vovó resistiu, lutou contra todos os processos, mas aqueles 20 anos a transformaram. Ela não se tornou uma pessoa amargada. Não, a vovó não sabia fazer isso. Ficou com raiva por muito tempo, mas depois se tornou cautelosa, como alguém que se queimou uma vez e, desde então, sempre verifica a temperatura da água antes de mergulhar a mão. Ana cresceu sem perceber como sua avó estava envelhecendo. Quando criança, sua avó parecia uma daquelas pessoas eternas que sempre foram e sempre serão. Ela ia trabalhar, cuidava da casa, ajudava Ana com a lição de casa, discutia ao telefone com o encanador do condomínio e fazia bolo de maçã aos sábados. Depois, Ana se formou na escola e entrou numa faculdade para se tornar contadora. A avó irradiava orgulho, embora tenha dito que a contabilidade não é uma profissão, mas um modo de vida, e nunca é fácil. Então Ana conseguiu um emprego numa pequena empresa, e sua avó finalmente se aposentou. Embora a fábrica tivesse pedido que ficasse... "Chega", disse ela, tirando o casaco de trabalho em seu último dia. "Passei 35 anos sentada nesta mesa. É hora de viver para mim mesma." Morar sozinha com a avó significava cozinhar pratos complexos que antes não havia tempo para fazer, assistir a novelas à noite, cultivar tomates na varanda e frequentar uma unidade de saúde onde, como todos os aposentados, ela formou um círculo social. Elas viviam em paz e harmonia. À noite tomávamos chá na cozinha. A avó contava histórias da fábrica. Ana contava as novidades do trabalho. Era tudo calmo, era certo. Ana conheceu Vinícius aos 24 anos. A amiga Karina a arrastou para a festa de aniversário de uma conhecida em um bar nos arredores da cidade, um daqueles lugares onde toca música alta, há velas baratas em copos sobre as mesas e a salada é servida em pequenas tigelas. Vinícius estava sentado na mesa ao lado, e quando Ana foi ao bar buscar água, ele se levantou para cumprimentá-la. Era 5 anos mais velho. Trabalhava como gerente em uma construtora. Usava sapatos de boa qualidade e um relógio de pulso que parecia caro, embora mais tarde se descobrisse serem réplicas importadas. Mas naquela noite isso não importava. Ele sorriu tanto que eu quis retribuir o sorriso. No primeiro encontro, Vinícius abriu a porta para ela entrar num carro usado, mas limpo, que cheirava a aromatizador de pinheiro. No segundo dia, trouxe um buquê de rosas brancas
e disse que eram brancas porque ela era uma pessoa pura. No terceiro dia, pegou na mão dela no meio do parque, parou e disse com um semblante sério: Ana, não há ninguém como você. Eu sinto isso. Ana, que cresceu sem pai e estava acostumada a fazer tudo sozinha, sentiu pela primeira vez que alguém queria cuidar dela. Era algo incomum e doce, como um chá com mel depois de uma longa caminhada no frio. A avó cumprimentou Vinícius educadamente e colocou sobre a mesa xícaras com borda dourada, que só usava para os convidados, fatiou linguiça e queijo e abriu um pote de picles caseiros com ervas. Vinícius comeu com gosto, elogiando a iguaria e fazendo perguntas educadas. A avó perguntou sobre a saúde dele. Tudo parecia bem. Mas quando ele saiu, a avó ficou em silêncio por um longo tempo. Lavou a louça, limpou a mesa, dobrou a toalha de mesa, tudo devagar, cuidadosamente. Ana esperou. Por fim, a avó pendurou a toalha no gancho, se virou e disse com um sorriso tranquilo: Mas você reparou como ele olhou pelo apartamento? Olhou para o teto 2 vezes, lançou um olhar rápido para as paredes. É assim que os clientes se parecem, Aninha. Eles são compradores. Vovó, o que foi isso? É a primeira vez que ele vem aqui. Todo mundo olha em volta. Isso é olhar em volta quando, numa fotografia, as pessoas olham para os livros na estante, para as flores. Ele olhou para o teto, para a rachadura no canto. Essa é uma perspectiva diferente. Ana ficou ofendida. Disse que sua avó era desconfiada demais, que via o lado ruim em todo homem depois do avô, que Vinícius era uma pessoa normal e decente. A avó ouviu sem interromper. Depois simplesmente assentiu e disse: Está bem. Que Deus queira que eu esteja errada e que não precisemos voltar a esta conversa. Mas ela não mudou de ideia. Hannah percebia isso pela maneira como sua avó se comportava perto de Vinícius, sempre educadamente, sempre à distância, nunca ultrapassando os limites, mas também nunca permitindo que ele se aproximasse mais. O casamento aconteceu 1 ano depois. Um jantar pequeno e modesto para 30 pessoas em um restaurante. A avó vestiu seu melhor vestido, azul escuro com gola de renda, e ficou sentada à mesa com as costas eretas e um rosto enigmático. Quando gritaram "Beija a noiva", ela ergueu seu copo de suco e sorriu, mas seus olhos permaneceram atentos. Vinícius foi morar com elas. Nessa época, a avó estava saindo com menos frequência. Seus joelhos doíam, a pressão arterial estava oscilando, e Ana não queria deixá-la sozinha. O apartamento era pequeno. A avó ocupava um quarto, Ana e Vinícius o outro. A cozinha tinha 6 metros quadrados, o banheiro ainda menor. Era apertado, mas de alguma forma se viraram durante o primeiro ano. Vinícius trabalhava e chegava em casa cansado à noite. Jantava e assistia à TV. Ana trabalhava, cozinhava, limpava e cuidava da avó. A vida não era perfeita, mas tudo bem. Tudo mudou quando Vinícius perdeu o emprego. A construtora onde trabalhava havia 7 anos fechou. O dono retirou o dinheiro e se mudou para o exterior, deixando os funcionários sem os últimos 3 salários. Vinícius ficou procurando novo emprego durante 3 meses. Todos os dias saía de manhã e voltava à noite irritado, em silêncio, com cheiro de cigarro, embora nunca tivesse fumado antes. Ana tentou não incomodá-lo, não fazer perguntas desnecessárias. Preparava o jantar e esperava. A avó também ficava em silêncio, mas à noite, quando Vinícius entrava no quarto, dizia baixinho para Ana: "Fiquem de olho nele." Quando um homem começa a tremer, é sinal de que está tentando pegar o que pertence aos outros. 3 meses depois, Vinícius conseguiu um emprego de gerente em outra empresa, menor, com um salário metade do que ganhava antes, e a partir daí se tornou uma pessoa diferente. Não de uma vez, não repentinamente, mas gradualmente, como a tinta mudando de cor ao sol. Primeiro começou a controlar o dinheiro, não o seu, mas o da casa. Abria a geladeira e perguntava por que Ana tinha comprado iogurte se podia ter usado leite. Conferia os recibos da loja que ela deixava no bolso da jaqueta. Um dia, viu um cobertor novo na cama da avó
e fez um escândalo. Por que ela precisava de cobertor novo? O antigo estava bom. Ana explicou que o velho era fino e a avó sentia frio à noite. Vinícius bufou e entrou na cozinha, batendo a porta. E então, pela primeira vez, ele fez aquela pergunta. Estavam deitados na cama naquela noite. Ana estava lendo um livro. Vinícius navegava em algo no celular e, de repente, sem tirar os olhos da tela, disse como se fosse uma conversa qualquer. Escuta, em nome de quem está registrado o apartamento? Ana abaixou o livro. Da vovó. Ela não é imortal. Quantos anos ela tem? 76. Precisamos pensar nisso com antecedência. Registre em seu nome, ou melhor ainda, em nome dos dois. Afinal, somos família. Ele falou com calma e ponderação, como se estivesse discutindo a compra de uma torneira nova. Ana o olhou, seu perfil, iluminado pela luz azul do celular, sua postura relaxada, sua mão pousada sobre o cobertor, e não respondeu. Mudou de assunto, perguntou algo sobre o trabalho dele, e ele mudou de assunto. Mas a conversa voltou. 1 mês depois, novamente no jantar. 2 semanas depois, no carro voltando do mercado. 1 semana depois, já com mais insistência, com irritação na voz. Ana, estou falando sério. Somos casados. Moramos aqui. Tenho o direito de saber o que vai acontecer com este apartamento. E a cada vez, Ana evitava responder. Mudava de assunto. Dizia, discutiremos isso mais tarde. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque não queria ouvir o que já sabia. A avó tinha razão. Ele não estava olhando para o teto sem motivo. A avó foi desaparecendo lentamente, como uma vela queimando num quarto silencioso, suavemente, sem solavancos, mas inexoravelmente. No início, parou de sair. Antes, toda manhã, ela descia até o quintal e se sentava no banco perto da entrada, conversava com os vizinhos, alimentava os pombos com migalhas de pão que recolhia num pote de lata de biscoitos. Depois passou a sair 1 vez por dia, depois 1 vez por semana, e então parou completamente. Os joelhos cederam. 4 andares sem elevador se tornaram um obstáculo intransponível. Ana se ofereceu para ajudá-la a descer, para apoiá-la, mas a avó deu de ombros. Não quero ser arrastada a escada acima como um saco de batatas. Prefiro ficar em casa. Então, começou a sair da cama com menos frequência. Acordava cedo, como sempre. O hábito não havia desaparecido depois de 35 anos trabalhando na fábrica. Mas ficava deitada. Olhava para o teto, ouvia o rádio que zumbia baixinho no criado mudo. Ana trazia seu mingau de aveia com leite para o café da manhã no quarto, pão com manteiga, chá com limão. A avó comia pouco, mas bebia o chá até o fim e sempre agradecia a Ana com uma voz que dava vontade de sentar ao lado dela e nunca mais sair. O médico, um jovem clínico geral do posto de saúde, Dr. André, de voz calma e o olhar cansado de um homem que já viu demais com 30 anos, veio à casa. Examinou a avó, mediu a pressão arterial, auscultou o coração e então saiu para a cozinha com Ana e disse, levemente alterando a redação de sempre: idade, insuficiência cardíaca, o coração está debilitado, pode ser tratado com remédios, mas não espere milagres. Ana assentiu. Anotou os nomes dos medicamentos, perguntou sobre a dieta, sobre a rotina, sobre tudo o que pudesse ser perguntado, como se agarrando a cada detalhe pequeno, como se uma boa dieta pudesse parar o tempo. No trabalho, sua chefe, Dona Irene, foi compreensiva. Ela mesma cuidava da mãe doente e entendia tudo sem precisar de explicações. Ana teve permissão para trabalhar menos horas. Chegava cedo e saía ao meio-dia. O resto do tempo passava com a avó. Preparava o jantar, lavava o chão, fazia a lavagem de roupa, trocava a roupa de cama. À noite sentava-se ao lado dela, lendo em voz alta ou simplesmente conversando. A vovó adorava ouvir sobre o trabalho, sobre os colegas, sobre o que acontecia fora das paredes do apartamento, de onde ela nunca mais saía. Vinícius vivia à parte, como um inquilino numa república que usa a cozinha e o banheiro em comum, mas vive sua própria vida.
Saía de manhã e voltava à noite. Podia trazer um copo d'água para a vovó se Ana pedisse, mas por conta própria nunca entrava no quarto dela, não perguntava como ela estava, não se oferecia para ajudar. Uma vez, Ana pediu que ele ficasse meia hora com a avó enquanto ela ia à farmácia, e ele suspirou tão profundamente como se lhe pedissem para descarregar um caminhão de mudança. Ficou, mas quando Ana voltou, a avó estava deitada sozinha e Vinícius estava sentado na cozinha olhando para o celular. Ela adormeceu, disse ele sem levantar os olhos. A vovó não estava dormindo. Ana viu como ela se virou para a parede e apertou os lábios para não dizer nada. À noite, quando Vinícius ia para o quarto ou para a casa dos amigos, que, como Ana suspeitava, era mais provavelmente um bar a 2 quarteirões de distância, a avó não reclamava, não criticava. Conversavam sobre coisas que pareciam abstratas, mas que na verdade eram as mais concretas do mundo. Numa noite de outono, quando já anoitecia cedo do lado de fora da janela e o apartamento cheirava as maçãs que Ana havia cortado para fazer geleia, sua avó a chamou. Ana sentou-se na cadeira ao lado da cama, como fazia todas as noites. A avó estava deitada sobre um travesseiro alto, com o cobertor puxado até os joelhos. Queixo proeminente, mãos dobradas sobre o peito, magra, com veias visíveis, mas ainda assim forte, tenaz. Ela pegou a mão de Ana e disse: "Aninha, escute-me. Já vou embora. Não me interrompa. Não estou com medo. E você não deveria ter medo. Eu vivi uma boa vida. Não uma vida fácil, mas uma boa vida. E a melhor coisa de tudo foi você. Vovó, não faça isso. Você precisa ouvir. Quero que saiba que eu organizei tudo. Você não tem nada com que se preocupar. Mas prometa-me uma coisa." A avó apertou a mão dela. Seus dedos estavam frios, mas o aperto era firme. "Aconteça o que acontecer, não entregue o que é seu. Mesmo que te pressionem, não dê a ninguém. Mesmo que gritem, ameacem, digam que você tem que fazer isso, que é assim que deve ser, que você deve isso. Você não deve nada a ninguém." "Aninha, mantenha-se firme." Ana prometeu, embora não entendesse completamente o que exatamente a avó queria dizer. Pensou que se tratava da sabedoria geral da avó sobre a vida, acumulada ao longo dos anos. Só mais tarde, muito mais tarde, ela percebeu que a avó estava falando de coisas muito específicas e de uma pessoa muito específica. Dona Rosa faleceu numa manhã de quinta-feira, no início do outono. Tranquilamente, durante o sono, como partem as pessoas que conseguiram fazer tudo o que queriam. Ana foi até ela de manhã com o café da manhã, mingau de aveia, pão, chá. A avó estava deitada de costas, as mãos dobradas sobre o peito por cima do cobertor, a cabeça levemente voltada para a janela, do lado de fora da qual o amanhecer outonal se descortinava com aquela luminosidade turva. No rosto havia um sorriso quase imperceptível, leve e tranquilo, como se ela estivesse sonhando com algo bom. Hannah colocou a bandeja na mesinha de cabeceira, tocou na mão da avó e imediatamente entendeu tudo. Ficou sentada ali por muito tempo, talvez 10 minutos, talvez 1 hora. O tempo parou. Da cozinha vinha o barulho da torneira pingando, que Vinícius prometia consertar há 3 meses. Do outro lado da parede, no apartamento dos vizinhos, a TV funcionava em volume baixo. Os sons habituais de uma manhã comum, num dia em que o mundo de Ana deixou de ser o mesmo. Os preparativos do funeral ela organizou sozinha. Ligou para a funerária, escolheu o caixão, simples de madeira, como a avó pedira, sem dourados desnecessários. Reservou o lugar no cemitério ao lado da mamãe e do papai. Acertou com o restaurante o almoço após o enterro. Imprimiu o comunicado e o afixou na porta do prédio e nos corredores de cada andar. Fazia tudo mecanicamente, como num automatismo, porque se parasse e sentisse, talvez não conseguisse mais se levantar. Vinícius estava presente. Exatamente assim. Presente. Vestiu um terno escuro. Ficou de pé junto ao caixão, mas não se aproximava. Mantinha as mãos nos bolsos. Passava o peso de um pé para o outro, como uma pessoa que aguarda o fim do evento para ir embora.
Várias vezes se afastava para um canto, tirava o celular e ligava para alguém. Ana via isso pelo canto do olho, mas já não se importava com nada. Ela ficava de pé junto ao caixão e olhava para o rosto tranquilo da avó, com aquele mesmo sorriso leve que não desaparecera. Os vizinhos vieram, o casal do terceiro andar, Dona Zilda do primeiro, Dona Nilza do prédio em frente, que conhecia a avó havia 40 anos. Vieram colegas da fábrica, 3 aposentados que ainda se lembravam de Dona Rosa jovem. Veio Dona Irene, a chefe de Ana, abraçou-a em silêncio, ficou ao lado, colocou a mão no ombro. Havia poucas pessoas, mas todas verdadeiras, as que conheciam a avó não por obrigação, mas por vida. No almoço, após o enterro, ficaram sentados num restaurantinho do outro lado da rua do cemitério. Falaram baixinho, lembraram. Dona Nilza contou que numa época de crise, quando o dinheiro atrasava, a avó lhe dera seus últimos trocados. Pega, Nilza, eu tenho arroz, me viro, mas você tem filhos para criar. O vizinho do terceiro andar lembrou que Dona Rosa o ajudava a preencher a declaração de imposto de renda todo ano porque ele não entendia nada de papelada. Histórias pequenas, do cotidiano, nada heróicas. Mas delas se formou o retrato de uma pessoa que viveu sua vida corretamente, não por fama ou dinheiro, mas por aqueles ao seu redor. Os convidados se despediram. Ana e Vinícius voltaram para casa. O apartamento parecia vazio, embora não houvesse menos coisas dentro dele. Algo simplesmente havia desaparecido. Um calor invisível criado por uma pessoa viva atrás da parede. O quarto da avó estava com a porta fechada e Ana não conseguiu se obrigar a entrar lá. Vinícius começou a arrumar a mesa, colocando os pratos na pia, dobrando a toalha de mesa. Movia-se de maneira controlada e eficiente, como se estivesse realizando seu trabalho habitual. E, de repente, enquanto empilhava os pratos, disse num tom casual, o tipo de tom que se usa ao pedir que alguém passe o sal. Bom, agora vou precisar ir ao cartório para resolver a documentação do apartamento. Precisamos da certidão de óbito para dar entrada no inventário. Vai demorar uns 6 meses, mas podemos iniciar o processo. Quanto mais cedo começarmos, mais rápido tudo é resolvido. Ana estava perto da janela com um copo vazio na mão. Lá fora, um poste de luz se acendia e a luz amarela incidia sobre o asfalto molhado do pátio. Ela se virou para ele devagar, como que num sonho, e o olhou, como se o visse pela primeira vez. A vovó foi enterrada hoje. Hoje. E você já descobriu tudo? Ele nem sequer ficou constrangido, apenas deu de ombros e respondeu sem levantar os olhos dos pratos. Sou uma pessoa prática. Alguém tem que pensar no futuro. Ana não respondeu. Colocou o copo no parapeito da janela, entrou no banheiro e abriu a torneira. Ficou parada por um longo tempo observando o fluxo de água quente enquanto o espelho embaçava de vapor. Uma pessoa prática. A avó ainda nem tinha esfriado na terra e ele já tinha planejado a rota até o cartório. Os dias seguintes passaram num piscar de olhos. Ana mal dormia, ficava deitada no escuro com os olhos abertos, ouvindo Vinícius roncar ao lado e pensava na avó. Durante o dia, vagava pelo apartamento como um fantasma da própria vida. Entrava no quarto da avó, sentava-se na cama, tocava nas coisas, um xale de crochê no encosto da cadeira, os óculos na mesinha de cabeceira, um livro que a avó não havia terminado de ler, com um marcador na página 132. Havia fotografias na prateleira. Uma jovem avó com a mãe nos braços. Avó e Ana numa casa de campo de um amigo. Ana com uns 10 anos, rindo e segurando um girassol enorme. A avó sozinha no parque, sentada num banco, o rosto voltado para o sol. Vinícius não interferiu. Esperou pacientemente, calculando como um pescador que aguarda o peixe se cansar e parar de resistir. Não mencionou mais a questão do apartamento. Não insistiu no assunto. Trouxe chá para Ana e uma vez comprou um pãozinho para ela na padaria do outro lado da rua. Fez tudo certo. Agiu como um marido carinhoso que deixa a esposa atravessar o luto. Mas Ana não conseguia mais deixar de ver.
As palavras da avó, como uma fotografia revelada, tornaram tudo nítido e distinto. Ela o via olhando para a porta fechada do quarto da avó, não com tristeza, mas com cálculo. Via como ele percorria as telas do celular, cobrindo-as com a mão. Como falava ao telefone na varanda em sussurros e se calava quando ela se aproximava. Na segunda-feira, exatamente uma semana após o funeral, Vinícius voltou do trabalho mais cedo do que o habitual. Ana estava sentada na cozinha, aquecendo as mãos com uma xícara de chá frio. Ele tirou os sapatos, foi até a cozinha, sentou-se em frente a ela e colocou um pedaço de papel dobrado sobre a mesa. Olha, consultei um advogado. Ele disse que mesmo que o apartamento fosse só da sua avó, como somos casados, eu também tenho direito a reivindicar uma parte na hora do inventário, mas é melhor não levar o caso à justiça. Vamos dividir entre nós dois. É justo, Ana. Estamos juntos há 5 anos. Ana pegou o pedaço de papel e o desdobrou. Era uma cópia impressa de um artigo de um site jurídico, com anúncios de empréstimos no rodapé. Nem sequer uma consulta real. Apenas um texto baixado da internet, que Vinícius havia aparentemente encontrado enquanto pesquisava como dividir um apartamento herdado. Ela colocou o papel sobre a mesa e disse: Não, este é o apartamento da vovó, e continuará sendo meu. Vinícius fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. Então se recostou na cadeira e a olhou. Então é isso. Morei aqui por 5 anos, suportei todo esse aperto, a sua avó que gemia à noite, e agora o apartamento é seu. Ana, você está falando sério? Sua voz se elevou como a água de uma enchente. Ana sentiu uma reação familiar, um hábito que havia sido incutido ao longo dos anos de convivência com um homem cujo humor mudava 5 vezes ao dia, a vontade de se encolher e esperar passar. Mas desta vez as coisas eram diferentes. As palavras da vovó ecoaram dentro dela. Mantenha-se firme. Você não tolerou nada, disse ela baixinho. Você viveu de graça e não cuidou dela. Eu cuidei. Vinícius se levantou de um pulo. A cadeira rangeu no chão. Ele começou a andar pela cozinha, esbarrando com o ombro na porta do armário, falando rápido e com raiva, quase sem palavras inteiras, que tinha investido dinheiro em reformas, que tinha comprado aquela torneira para o banheiro, sim, só uma torneira em 5 anos. Mas tinha comprado que sem ele Ana não teria sobrevivido, que ele trabalhava, trazia um salário, sustentava a família. Depois passou as ameaças, que contrataria o advogado mais caro para despejá-la na justiça e deixá-la sem 1 centavo. Você nem imagina com quem se envolveu, disparou ele. Havia tanta raiva em sua voz que Ana ficou assustada por 1 segundo. Mas apenas por 1 segundo, porque por trás da raiva ela viu outro sentimento: medo. Ele estava com medo de que o plano que vinha carregando há anos desmoronasse. Com medo de que o apartamento que já considerava seu lhe escapasse por entre os dedos. Com medo de ficar sem nada, sem casa, sem dinheiro, sem uma mulher que julgava fraca. Quando ele perdeu o fôlego e se calou, respirando com dificuldade, Ana respondeu: Não vou a lugar nenhum, esta é a minha casa. Houve silêncio. A torneira pingava na cozinha. A TV dos vizinhos estava ligada na sala ao lado. Os sons habituais de uma noite comum. Então Vinícius se virou e entrou no quarto. Ana ouviu as portas do armário abrindo e fechando, coisas chacoalhando. 5 minutos depois, ele saiu para o corredor com a mala dela, a mesma mala marrom que ela levava nas viagens a trabalho. Estava abarrotada de coisas. A manga do suéter estava para fora. O cinto do roupão pendia. Vinícius colocou-a junto à porta da frente, girou a fechadura e abriu a porta de repente. Você não volta enquanto não me der metade. Vamos ver como você se vira sozinha. Sem dinheiro, sem teto sobre a cabeça. Talvez assim você fique mais esperta. Ele calculou corretamente. Ana não tinha parentes para onde ir com uma mala. Não tinha dinheiro para alugar um apartamento. O salário ia para as compras de supermercado, os remédios, as contas de luz e água. Não tinha forças para lutar depois do funeral, depois de uma semana sem dormir, depois de tudo. Ele ficou parado na porta,
esperando que ela chorasse, pedisse, cedesse. Ela vestiu o casaco em silêncio, pegou a mala e saiu. Não porque tivesse cedido, mas porque não conseguia passar mais um minuto entre aquelas paredes ao lado dele. A porta se fechou atrás dela. A fechadura fez um clique. Uma lâmpada fraca queimava no patamar e o ar cheirava a mofo e tinta velha. Ana desceu os degraus, saiu pelo hall de entrada e sentou-se em cima da mala. Garoa fininha caía, chuva de outono, fria, persistente, daquele tipo que não despenca, mas parece pairar no ar. Estava anoitecendo, e o pátio era iluminado por um único poste de luz, cuja chama amarela tremeluzia nas poças d'água. Ana sentou-se e olhou para a frente. Um vizinho passou com um pequeno Spitz, vestindo um macacão vermelho. Passou um carro, iluminando o asfalto molhado com os faróis. Lá em cima, uma janela bateu. Não havia para quem ligar. A amiga Karina havia se mudado 2 anos atrás, casara e fora morar no interior, onde o sinal de celular funcionava uma vez por outra. Os colegas de trabalho eram pessoas boas, mas não tão íntimas para aparecer na porta de alguém com uma mala às 9 da noite. A tia Lúcia, irmã da mamãe, nunca havia se tornado uma pessoa próxima. Elas se falavam uma vez por ano, no Ano Novo. A conversa durava exatamente 5 minutos e consistia sempre nas mesmas frases. Ana estava sentada na mala. A chuva molhava seus cabelos, e no bolso da jaqueta estava o lenço bordado da avó, branco com flores azuis, que ela havia pegado maquinalmente da mesinha de cabeceira ao sair do apartamento. E pensava que a avó tinha razão, em tudo. Sobre Vinícius, sobre as pessoas, sobre a necessidade de saber se defender. Pensava, e não conseguia se obrigar a se levantar. Foi exatamente nesse momento que um carro parou na entrada do prédio. Primeiro Ana ouviu o ronco do motor na curva do pátio. Viu a luz dos faróis deslizar pelos arbustos molhados perto do parque infantil. Um SUV escuro, não novo, mas bem cuidado, do tipo de carro que se lava toda semana e se mantém em dia, que é dirigido por pessoas acostumadas à ordem, não à ostentação. O carro parou a 3 metros da entrada, mas o motor continuou funcionando baixinho, regularmente, como a respiração de alguém dormindo. Ana não se moveu. Ela já havia parado de reagir ao que acontecia ao redor, sentada na mala, molhada, gelada, com o olhar vazio. Tanto fazia que viesse um cortejo fúnebre, um caminhão de lixo. Tanto fazia. Mas então a porta do motorista se abriu e saiu um homem. Uns 50 anos, talvez um pouco mais, estatura mediana, corpulento, de sobretudo escuro abotoado até o pescoço, como se fosse a um encontro oficial e não andando por um bairro residencial numa noite fria de outono. Na mão, uma pasta de couro marrom escuro com cantoneiras de metal, do tipo que carregam pessoas que trabalham com documentos. Ele contornou o carro, aproximou-se da entrada e parou ao lado de Ana. A olhou com atenção, não com compaixão, não com indiferença, mas com atenção, como um médico avalia um paciente para determinar o estado dele. Ana Cristina Matos? Perguntou ele. A voz era calma, levemente rouca, de um homem acostumado a falar com clareza e sem rodeios. Ana ergueu a cabeça. Estava surpresa demais para sentir medo. Seus cabelos molhados estavam grudados na testa. O rímel provavelmente estava borrado sob os olhos. A jaqueta estava completamente encharcada. Ela provavelmente parecia deplorável, mas não dava a mínima. Sim, disse ela. E o senhor é? O homem inclinou levemente a cabeça, como pessoas acostumadas à cortesia costumam fazer. Meu nome é Geraldo Augusto Sorocaba. Sou assistente da tabeliã doutora Teresa Serrano. A sua avó, Dona Rosa, deixou instruções para que eu a levasse ao cartório esta noite. Chegaremos a tempo se sairmos nos próximos 5 minutos. Vamos. Ana piscou. As palavras chegaram a ela com atraso, como o som depois de um relâmpago. Avó. Tabeliã. Instruções. Minha avó foi enterrada há 5 dias, disse ela. Ela não podia deixar instruções.
Ela as deixou há 4 meses, respondeu Geraldo Augusto sem alterar o tom de voz, com a própria mão, na presença de uma tabeliã e com 2 testemunhas. E apontou exatamente esta data. Ou melhor, não a data, mas as condições. A garganta de Ana se apertou. Ela quis dizer algo, mas não conseguia. Engoliu em seco e sentiu os olhos arderem. A vovó sabia. Ela não havia adivinhado, não havia presumido. Ela sabia. Assim como soube sobre o avô, assim como sabia sobre as pessoas, como soube que o homem olhando para o teto de um apartamento alheio não era um convidado, mas um comprador. 4 meses atrás, deitada na cama com o coração debilitado, ela não pensava em si mesma. Pensava em Ana, no que aconteceria a seguir. Geraldo Augusto não se apressou. Ficou ao lado dela, segurando a pasta, esperando. A chuva ensopava seu sobretudo, mas ele não deu a mínima. Quando Ana finalmente se levantou, suas pernas estavam dormentes e ela cambaleou. Ele estendeu a mão e pegou a mala. Deixe-me colocar isso no porta-malas. Ela assentiu. Ele ergueu a mala com facilidade, colocou-a no carro e abriu a porta traseira para ela. O interior cheirava a couro e algo parecido com madeira, não a aromatizador, mas a cedro verdadeiro. Um pequeno galho quase imperceptível no painel, ao lado de uma imagem de Nossa Senhora. Ana entrou. Geraldo Augusto ligou o motor e partiram. Dirigiram em silêncio. Ana olhou pela janela para as ruas molhadas, para as lanternas que passavam, para as pessoas que se apressavam para voltar para casa sob guarda-chuvas. Uma noite comum numa cidade comum. Ninguém ali sabia que dentro do SUV escuro havia uma mulher que havia sido expulsa de casa pelo próprio marido e agora estava sendo levada a um cartório por instrução da avó falecida. Parecia loucura, mas Ana havia deixado de se surpreender com o que o amor era capaz de fazer, especialmente o amor da avó, que sempre se expressava não em palavras, mas em ações. O cartório ficava no térreo de um prédio residencial, numa rua lateral tranquila, a cerca de 10 minutos de carro do pátio de Ana. Uma porta discreta com uma placa de latão. Doutora T. Serrano, tabeliã. No interior, uma pequena sala dividida em área de recepção e um escritório. A área de recepção tinha 2 cadeiras e uma mesa com revistas que, a julgar pelo desgaste, estavam ali havia anos. O escritório tinha uma enorme mesa de madeira escura, uma estante com portas de vidro, pesadas cortinas cor de vinho na janela e um abajur de cúpula verde que emitia uma luz suave e aconchegante. Cheirava a café e levemente a papéis velhos, aquele cheiro característico que surge em lugares onde são guardados documentos importantes. A tabeliã estava à espera. Doutora. Teresa Serrano revelou-se uma mulher de uns 60 anos, baixa, de cabelos grisalhos presos num coque impecável na nuca e um olhar atento por cima dos óculos de armação metálica fina. Ela se levantou da mesa quando Ana entrou, contornou-a e estendeu a mão. O aperto foi firme de quem está acostumado a assuntos sérios e disse: "Conheci sua avó durante 12 anos. Ela era uma das mulheres mais resoluta que encontrei em toda a minha carreira. Sente-se, Ana Cristina." Temos muito a fazer. Ana sentou-se na cadeira em frente à mesa. A cadeira era velha, de couro gasto. Era óbvio que centenas de pessoas haviam se sentado nela antes dela. Ela se sentiu como se tivesse se entregado completamente. Se fechasse os olhos, adormeceria ali mesmo naquele instante. Mas Dorta. Teresa já havia aberto uma pasta grossa com documentos, com divisórias e marcadores de cores diferentes, e começou a falar. Ana Cristina, sua avó entrou em contato comigo pela primeira vez há 8 anos. Na ocasião, ela me pediu para elaborar um testamento, um procedimento padrão. Depois, há 3 anos, ela voltou e disse que queria mudar a estratégia. Palavras dela: "Um testamento é bom, mas pode ser contestado, e eu quero que não haja nada para contestar." Doutora. Teresa empurrou o primeiro documento em direção a Ana. "Primeiro, o apartamento em que você mora foi transferido para você por meio de uma escritura de doação há 3 anos.
Aqui está o contrato, aqui está a matrícula do imóvel, aqui está a confirmação do registro. Sua avó lavrou discretamente a doação, sem contar para você nem para o seu marido. Ela me explicou o motivo. Não confiava nele e não queria que ele soubesse da transferência antes que fosse necessário. Ana encarava o documento sem conseguir focar. As letras estavam borradas. 3 anos atrás, a avó ainda estava de pé e ainda ia à unidade de saúde. Ainda fazia bolo de maçã aos sábados. E mesmo assim, sabia que Vinícius tentaria ficar com o apartamento. Mesmo assim, agiu. Como o apartamento foi recebido por doação, prosseguiu a tabeliã, ele é sua propriedade particular. No direito brasileiro, bem recebido por doação não entra na partilha em caso de divórcio, mesmo que a doação tenha acontecido durante o casamento. Seu marido não pode reivindicá-lo, nem como bem comum do casal, nem por qualquer outra via. Ele é inteiramente seu. Doutora Teresa deu 1 minuto para Ana processar isso e passou para o segundo documento. Segundo, sua avó tinha um sítio no interior, a 70 quilômetros daqui. Você sabia disso? Ana balançou a cabeça negativamente. O sítio foi herdado por sua avó de sua irmã Zilda, que morreu sem filhos há 10 anos. Uma casinha de madeira de 2 andares, com terreno generoso. Sua avó não o vendeu. Pagava as contas. Uma vez por ano, contratava um faz-tudo local para pequenos reparos. Consertar a varanda, limpar a calha, pintar a cerca. O sítio está em bom estado e foi deixado para você no testamento. Ana não conseguia absorver. Um sítio. A avó que contava cada centavo, guardava a aposentadoria para comprar remédios e se preocupava com as tarifas de eletricidade. Durante todos esses anos, havia mantido aquele sítio, sem mencionar nenhuma única vez, nenhuma palavra sequer. Terceiro, doutora Teresa pegou os documentos do banco. Uma conta poupança foi aberta em seu nome, por meio de procuração. Sua avó vem depositando recursos nessa conta nos últimos 8 anos, com pequenas quantias da aposentadoria e de trabalhos informais. Ela, como a senhora sabe, às vezes ajudava conhecidos com a contabilidade. Preparava declarações de imposto de renda, preenchia documentos. Não de graça, mas por uma taxa módica. Tudo o que ganhava acima das suas despesas era reservado para essa conta. Aqui está o extrato. Ana pegou o papel. A quantia não era enorme, não eram milhões, não era uma fortuna, mas era o suficiente para viver 6 meses sem trabalhar, ou alugar um apartamento e começar tudo de novo. Ou como a avó havia escrito num anexo em forma de carta, com aquela caligrafia impecável que usara a vida toda, para se livrar de quem não te merece e não olhar para trás. Ana segurou a carta e sentiu o cheiro da avó no papel. Como se a avó estivesse sentada ali perto, na cadeira ao lado, e dissesse baixinho: "Viu, Aninha? Eu prometi, eu organizei tudo." E em quarto lugar, disse doutora Teresa mais suavemente, em voz baixa, como se entendesse que a parte mais difícil estava por vir. Sua avó deixou uma gravação em vídeo. Ela virou a tela do notebook para Ana e apertou o botão. A tela piscou e o rosto da avó apareceu. A gravação havia sido feita ali mesmo, naquele escritório. Ana o reconheceu pelas cortinas cor de vinho ao fundo. A avó estava sentada exatamente na mesma cadeira em que Ana estava sentada agora, magra, com as bochechas encovadas, envolta no mesmo chale de crochê que estava no encosto da cadeira em seu quarto. Mas seus olhos eram claros, vivos, incisivos, e sua voz era firme como sempre. "Aninha", disse ela na tela, e Ana estremeceu ao ouvir aquela voz. "Se você estiver assistindo a isso, significa que eu já não estou mais aqui." E essa pessoa mostrou sua verdadeira face. "Não estou surpresa. Já vi pessoas como ele. Já convivi com alguém assim. Seu avô era exatamente igual. Belas palavras, promessas, e depois 20 anos de processo judicial por paredes e tetos. Eu não queria que você passasse por isso de novo." A avó na tela fez uma pausa, pegou um copo d'água que estava sobre a mesa, tomou um gole. Sua mão tremia levemente,
mas a voz permaneceu calma. Assinei a escritura de doação em silêncio, porque ele não deveria saber. Se soubesse, teria começado a agir antes, enquanto eu ainda estava viva. Poderia ter bolado alguma coisa, encontrado uma maneira de pressionar. Mas como está, simplesmente não lhe deu tempo. O apartamento é seu, e nenhum tribunal pode mudar isso. O sítio também é seu. Guardei para você. É um lugar agradável, Aninha. Uma macieira perto da varanda, silêncio. Você vai gostar. Ela fez uma pausa, olhou diretamente para a câmera, de modo que parecia que podia ver Ana através da tela, através do tempo, através da morte. Sei que você está chorando agora. Não chore. Você é mais forte do que parece. Cresceu sem pais e se tornou uma boa pessoa. Isso não é mérito dele. É seu. Lembre-se de uma coisa. Nunca deixe ninguém tirar de você, nem seu apartamento, nem sua dignidade, nem o direito de viver sua própria vida. Eu te amo. Sempre te amei, desde o dia em que te trouxe para casa e fiz tua cama com lençóis floridos. Viva bem, minha netinha. A luz se apagou. O escritório ficou silencioso. Apenas o relógio na parede fazia tic-tac e um carro passou pela janela, iluminando as cortinas por um segundo, com a luz amarela dos faróis. Hannah ficou sentada apertando o lenço da avó, bordado com flores azuis, e chorou. Pela primeira vez em todos esses dias, não de dor, não de ressentimento, não de medo, mas de gratidão. Pelo fato de ter sido tão amada assim, não com palavras, mas com ações. Não com promessas, mas com documentos, recibos, gravações em vídeo, honorários advocatícios pagos. Com um amor tão grande que nem mesmo a morte foi um obstáculo. Doutora Teresa não teve pressa. Levantou-se da mesa, foi até a recepção e voltou alguns minutos depois com uma bandeja. 2 xícaras de chá, um açucareiro e um prato de biscoitos. Daqueles comuns de supermercado, com geleinha, comprados para o chá, não pelo sabor, mas pelo ritual. Ela colocou a xícara na frente de Ana, sentou-se e esperou. Ana enxugou os olhos. Tomou um gole de chá. Estava quente, forte, com um leve amargor. Ergueu a cabeça. Obrigada, disse ela, por tudo isso. Por tê-la ajudado. É o meu trabalho, respondeu doutora Teresa. Mas para ser sincera, eu teria feito isso pela sua avó até de graça. Ela era especial. A tabeliã tirou os óculos, limpou-os com um guardanapo e os colocou de volta. Ana Cristina, preciso avisá-la. Seu marido provavelmente tentará questionar os documentos. Do ponto de vista legal, isso não vai a lugar nenhum. Tudo está formalizado, registrado, com todas as vírgulas nos devidos lugares. Mas ele pode tentar. Pessoas em situações assim frequentemente agem não pela razão, mas pela raiva. Sua avó também previu isso. Ela pegou um cartão de visitas de uma pasta e entregou a Ana. Este é o advogado Dr. Paulo Neves, especialista em direito de família e direito imobiliário. Sua avó pagou pela consulta inicial e pela representação, caso o caso vá a juízo. As informações de contato dele também estão na pasta, junto com cópias de todos os documentos. Ana pegou o cartão. Cartolina grossa, fonte rígida, número de telefone e endereço. A avó havia pensado em tudo, em cada passo, em cada curva. Havia previsto todos os ataques possíveis e construído uma defesa com antecedência. Como uma contadora que equilibra um balanço, cada número deve estar no lugar certo, cada linha deve ser justificada. E mais uma coisa, acrescentou doutora Teresa. Sua avó me pediu para lhe entregar algo pessoalmente, não em papel, não em gravação. Ela me disse estas palavras quando estávamos sentadas nesta mesma mesa há 4 meses e me pediu para lhe contar isso. Olhando-a nos olhos, a tabeliã encarou Ana diretamente, com seriedade e um carinho difícil de resistir. Ela disse, diga a ela para não sentir pena dele. Pena não é amor. Amor é quando você não precisa ser protegida da pessoa ao seu lado. Ana fechou os olhos. A voz da avó ressoava nessas palavras tão claramente, como se ela mesma as tivesse pronunciado ali mesmo. Naquele instante,
naquele escritório com as pesadas cortinas e o abajur verde. Pena não é amor. Quantas vezes, ao longo daqueles 5 anos, Ana havia sentido pena de Vinícius, quando ele perdeu o emprego, quando estava com raiva, quando perdia a paciência. Ela teve pena e suportou porque achava que era assim que devia ser, que suportar era amar. Mas a vovó sabia a diferença. Ela sempre soube. Doutora Teresa fechou a pasta e a entregou a Ana. Aqui estão todos os originais e cópias. A escritura de doação, o testamento do sítio, os documentos bancários, os contatos do advogado, uma carta da sua avó e um pendrive com a gravação em vídeo. Guarde num lugar seguro e ligue para o Dr. Paulo amanhã cedo. Ele está ciente da situação e aguarda sua ligação. Ana apertou a pasta contra o peito. Era pesada, não em peso, mas em significado. Continha todo o amor da avó, envolto em parágrafos, selos e assinaturas. Geraldo Augusto a levou não para casa, mas para um hotel a 2 quarteirões de distância. Um hotelzinho limpo, com um recepcionista simpático que não fez perguntas desnecessárias. Ana pagou o quarto com o cartão da avó. O cartão estava na pasta, junto com o código PIN que a avó havia anotado à mão num post-it amarelo. O quarto tinha uma cama pequena, uma mesa, uma cadeira, uma TV, mas estava quente e seco. Depois da chuva de outono e do banco frio na entrada, parecia um paraíso. Ela se deitou sem se despir, colocou a pasta e o lenço da avó com flores azuis ao lado da cama. Fechou os olhos e, pela primeira vez em uma semana, adormeceu profundamente, sem sonhos, como uma criança que sabe que está sendo protegida. De manhã, Ana acordou cedo, às 6, como a avó, por um hábito interno que havia herdado ao longo dos anos que passaram juntas. Lá fora, pela janela do hotel, o céu de outono estava cinzento. Gotas da chuva da véspera escorriam pelo vidro. Ela ficou deitada por 1 minuto, olhando para o teto, e sentiu uma estranha leveza. Não era alegria. Não. A tristeza ainda estava lá. A avó havia partido, e aquele vazio interior permanecia. Mas junto com o vazio, algo mais havia surgido. Um apoio. O chão sob seus pés. A avó o havia construído como construía tudo em sua vida, silenciosamente, minuciosamente, sem palavras desnecessárias. Às 7h30, ela ligou para o advogado. Dr. Paulo atendeu ao segundo toque. Sua voz era proativa, sem compaixão desnecessária, mas também sem frieza. Ana Cristina, eu estava esperando sua ligação. Doutora Teresa me avisou. Vamos nos encontrar às 9. Eu explico o procedimento. Às 9, ela já estava sentada em seu escritório. Doutor. Paulo era um homem de uns 40 anos, magro, de cabelo curto e com o hábito de bater a caneta na mesa quando pensava no próximo passo. Ele estudou os documentos, fez algumas perguntas secas e objetivas, sem qualquer lirismo, e disse: a situação é tranquila. O apartamento é seu, doado pela sua avó enquanto ela ainda era viva. Doação é título particular. Não entra em inventário, não entra em partilha de divórcio. Seu marido não tem nenhum direito sobre ele. Agora precisamos retomar o imóvel. Ele tem chave? Tem. Então vamos hoje mesmo. Você vai comigo, levamos os documentos, chamamos um chaveiro e trocamos a fechadura. Se ele não abrir a porta voluntariamente, acionamos a polícia. Você é a proprietária. Ele não tem nenhum título que justifique a posse. É simples assim. Às 11 estavam na porta do prédio. O chaveiro, chamado pelo síndico, fumava na calçada com a caixa de ferramentas. Ana subiu os 4 lances de escada, sentindo seu coração bater mais forte a cada degrau. Não de medo, mas de determinação. Estava diante da porta atrás da qual havia passado toda a sua vida, e pela primeira vez em todos esses anos, caminhava por ali não como uma vítima, mas como a dona. Vinícius abriu após a 3ª batida. Estava na porta de calça de moletom e camiseta amarrotada, sem fazer a barba, com uma xícara de café na mão. Surpresa brilhou em seu rosto, seguida de satisfação. Ele concluiu que Ana havia voltado para se render. Ela percebeu porque ele ergueu levemente o queixo
Endireitou os ombros, e aquele olhar de dono brilhou em seus olhos, condescendente, o olhar com que a encarava sempre que se sentia superior. Bem, você voltou ao juízo? Ele começou a falar, mas parou abruptamente ao ver o advogado e o chaveiro atrás dela. Ana entregou-lhe os documentos, uma cópia da escritura de doação e a matrícula do imóvel atualizada. Vinícius os pegou. Examinou de cima a baixo. Ela viu seu rosto mudar, de arrogância para incompreensão, de incompreensão para raiva, de raiva para algo parecido com pânico. É falso, disse ele. A xícara na sua mão tremeu, derramando café no chão. Ela estava doente, não podia pensar com clareza. Isso não pode ser. A escritura foi lavrada em cartório e registrada há 3 anos, disse Dr. Paulo com calma, sem se mexer da soleira. O apartamento pertence a Ana Cristina. O senhor não tem nenhum direito sobre este imóvel. Peço que recolha seus pertences e desocupe. Se preferir resolver isso na polícia, também podemos. Vinícius começou a gritar, não com palavras, mas com sons, fragmentos de frases intercalados com ameaças, insultos e alguns argumentos absurdos de que havia pago as contas de luz e água por 5 anos, que havia comprado um liquidificador e a barra de cortina no quarto, que tinha um amigo advogado que ia rasgar aquela escritura de doação em pedaços. Ligou para alguém, cutucando o telefone com dedos trêmulos. Gritou ao telefone que estava sendo expulso do apartamento da mulher. Dr. Paulo ficou de pé no corredor com o rosto impassível. Aparentemente não era a primeira vez que presenciava algo assim. O chaveiro, com calma, organizou suas ferramentas e aguardou o momento de trocar a fechadura. 2 horas depois, tudo havia terminado. Vinícius arrumou suas coisas em 2 malas, uma das quais precisou ser refeita, porque o zíper se rompeu com a raiva com que ele enfiava as camisas lá dentro. Ao sair, parou na soleira da porta, se virou e disse baixinho, com aquela raiva que só tem as pessoas que perderam o que já consideravam seu. Você vai se arrepender disso, eu prometo. Ana estava parada no corredor do seu apartamento, encostada na parede onde estava pendurada a fotografia da avó, aquela em que ela era jovem, no parque, o rosto voltado para o sol, e não respondeu. Não porque estivesse com medo, porque não havia nada a conversar. Ele já era um completo estranho. Estranho como uma mobília que se carrega durante uma mudança. A porta se fechou. A nova fechadura fez um clique silencioso e seguro. Ana caminhou pelo apartamento. A cozinha, onde tantas vezes tomara chá com a avó. O quarto da avó, onde seus óculos e um livro inacabado ainda estavam sobre a mesinha de cabeceira. A varanda com os vasos vazios, onde os tomateiros da avó haviam crescido no verão. Tudo estava em seu lugar. Tudo era dela. Vinícius não conseguiu fazer nada. Nem o amigo advogado que havia ameaçado chamar, nem ninguém mais. Algumas semanas depois, Dr. Paulo enviou a Vinícius uma carta com uma explicação detalhada da situação jurídica do imóvel e uma sugestão educada, mas clara, de não perder tempo e dinheiro num processo sem nenhuma chance de êxito. Vinícius continuou ligando por um tempo, de números diferentes, porque Ana havia bloqueado o principal logo no primeiro dia. As mensagens eram variadas. Algumas ameaçadoras. Você vai descobrir quem eu sou. Outras compassivas. Ana, estamos juntos há 5 anos, vamos conversar. Eu me exaltei. Ela não respondia. Simplesmente apagava as mensagens sem terminar de ler. Ela mesma entrou com o pedido de divórcio. Requerimentos, documentos, taxas, tudo em ordem, tudo dentro da lei. Exatamente como a vovó ensinara, com calma, sem histeria, com os papéis em mãos. O divórcio foi homologado 2 meses depois. Vinícius compareceu representado por um jovem advogado de terno barato, que tentou sustentar que o apartamento havia sido adquirido durante o casamento e que o marido teria direito à meação. A juíza, uma mulher de meia-idade com olhos cansados e uma pilha de processos sobre a mesa, examinou os documentos, confirmou que o imóvel havia sido recebido por doação, título particular, insuscetível de partilha, e rejeitou todas as alegações.
A audiência durou 20 minutos. Ana saiu do fórum como uma pessoa livre. Era o começo do inverno, o primeiro dia verdadeiramente frio. A respiração se transformava em vapor branco. Ana parou na calçada, ergueu o rosto para o céu cinzento e baixo de inverno e respirou fundo, como não respirava havia meses. Discou um número. Doutora Teresa, aqui é Ana Matos. O divórcio está finalizado. Obrigada por tudo. Houve um momento de silêncio na linha. Então a tabeliã respondeu com uma voz mais afetuosa do que a profissão normalmente exige. Não sou eu quem merece agradecimentos, Ana Cristina. É a sua avó. Ela era uma mulher incrível. Cuide do que ela lhe deixou. Uma pausa. Não do apartamento, não do sítio. Na primavera, quando a chuva diminuiu e a terra secou, Ana foi ao sítio pela primeira vez. Chegou de ônibus e então caminhou por uma estrada de terra, passando por um campo onde os primeiros sinais de vegetação já despontavam. O lugarejo revelou-se um lugar tranquilo, com algumas casas, um mercadinho na esquina e uma pequena praça no meio da rua. A casa da avó ficava no final da estrada, bem ao lado da mata. Era exatamente como a avó havia descrito no vídeo. Uma casinha de madeira com janelas trabalhadas e uma varanda de 3 degraus. Uma velha macieira retorcida, com tronco e galhos grossos que se estendiam para os lados como braços, crescia perto da varanda. A corda de um balanço que havia muito desaparecera pendia de um dos galhos. A cerca estava desalinhada de um lado, mas o portão abria com facilidade. As dobradiças estavam lubrificadas. O faz-tudo contratado pela avó havia passado por ali havia pouco. Lá dentro, cheirava a madeira e ao tempo. As tábuas do assoalho rangiam sob os pés. As paredes eram cobertas com papel de parede antigo, com pequenas flores. A cozinha era pequena, com um fogão de ferro e uma janela com vista para o jardim. O quarto era espaçoso, com uma cama coberta de colcha de retalhos e uma estante com romances surrados, um guia de jardinagem e uma lata de botões. E na prateleira de cima, uma fotografia. Uma jovem avó de uns 30 anos com uma menininha nos braços, a mamãe. Ambas estavam rindo. Atrás delas estava aquela mesma macieira, só que mais jovem, mais esbelta. Ana tirou a foto e sentou-se na varanda. O sol da primavera estava de verdade quente. No jardim, os pássaros cantavam. A primeira abelha zumbia sobre a macieira. Ela fechou os olhos e sentiu paz. Não aquela que vem do cansaço, quando o corpo simplesmente desiste e para de lutar. A outra, real, profunda, calorosa. A tranquilidade de uma pessoa que sabe que está no seu lugar, que está segura. E que atrás dela existe um amor que não desaparece, não trai, não exige nada em troca, que permanece mesmo quando a pessoa já não está mais. 3 anos depois, numa tarde de primavera, Ana estava sentada naquela mesma varanda. Perto dali, sobre as tábuas aquecidas pelo sol, uma menininha brincava, separando pedrinha por pedrinha, dispondo-as em fila e murmurando algo baixinho para si mesma. Seu nome era Rosa. Rosinha. Ana deu à filha o nome da pessoa em quem mais havia confiado no mundo. Uma chaleira fervia na cozinha. Uma torta assava devagar no forno, de maçã, das que cresciam naquela mesma macieira, perto da varanda. A fotografia da avó estava na prateleira, e parecia que ela sorria com aquele sorriso calmo, quase imperceptível. Ana se lembrava das palavras da avó pelo resto da vida. Ela as repetiu para a filha quando ela cresceu, não como uma lição de moral, não como edificação, mas simplesmente como parte da vida, como uma receita de feijão ou o hábito de guardar dinheiro. Nunca deixe ninguém te tirar de si mesma. Rosa ouvia, assentia e um dia perguntou: Mamãe, quem é a vovó Rosa? Conta de novo. E Ana repetia a história várias vezes, acrescentando novos detalhes a cada vez, porque a vida da avó era como aquela macieira perto da varanda. A cada ano, novos galhos, novos anéis descobertos no tronco, novas raízes que se estendem fundo na terra. Obrigado por ouvir esta história.
Este foi o Recanto das Histórias. Desculpem por quaisquer erros. Deixem seus comentários. Se gostaram, inscrevam-se no canal.